Olá, galerinha, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre texto dissertativo com predominância crítica. Primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: antes de começar a escrever o texto, nós precisamos ter o texto aqui. Tá claro isso? Aqui, o que eu vou escrever, sobre o que eu vou escrever e o que eu quero escrever sobre aquele assunto. Ok? Muitas vezes nós já podemos ter no título a nossa tese. O título é importante? É importante. Vamos lá, passou o Enem. O Enem, o título era algo opcional. Os outros vestibulares, o título na maioria dos vestibulares, o título é importante. Vamos pensar da seguinte forma. Primeira situação, você está folheando um jornal ou uma revista. O que você lê primeiro? O título. Se o título te chama a atenção, você lê o restante? Você lê a notícia ou você lê a reportagem? Então vamos pensar que o título do nosso texto é a propaganda do nosso texto. O título precisa ser breve, precisa ser resumido, mas ele, acima de tudo, precisa ser criativo, ok? O texto com o qual nós vamos trabalhar hoje tem como título A Idade da Humilhação. Quando nós falamos idade da humilhação, o que vocês pensam no primeiro momento? Idosos. Pode ser adolescentes? Pode. Podem ser na fase infantil, porque criança é cruel, ou não é verdade? Criança olha para ti e fala assim: nossa, como você está gorda. Pessoas quando vão crescendo, né, elas falam assim: não, eu acho que você está um pouquinho acima do peso. Mas criança é cruel. Olha lá, tá com a calça rasgada. Criança não é discreta. Então pode-se haver também a humilhação em relação a isso. Mas esse texto aqui com o qual nós vamos trabalhar, nós vamos ver primeiro. Nós vamos trabalhar o seguinte. Primeiro nós vamos trabalhar a introdução e a conclusão. Nós não vamos para o desenvolvimento. Primeiro nós vamos ver a introdução e a conclusão. Por quê? Porque quando nós falamos da introdução, o que é que nós precisamos ter? O assunto e a tese. É sobre o que eu vou falar e o que eu quero falar sobre o assunto. Beleza? Então, antes de começar a escrever o texto, você já tem que saber. Depois, no desenvolvimento, nós vamos usar argumentos. Estes argumentos que estão aqui para quê? Para comprovar a tese. Mas eu não posso esquecer que todos os parágrafos têm que falar sobre o mesmo assunto. O que acontece muitas vezes na nossa redação? A gente coloca um monte de informações, mas não analisa nada. Vai jogando informações, não faz questionamentos, não liga uma informação à outra. Então, nosso texto passa a não ter coesão. E coesão é o que, galera? Amarração, organização. Eu tenho que ter coesão dentro do parágrafo, no interior do parágrafo, entre as frases. Mas eu também preciso ter coesão entre um parágrafo e outro. Preciso ter essa coesão. Então, um parágrafo dá uma deixa para o próximo. Então, é como se um fosse a continuidade do outro. Porém, nós vamos mudar de parágrafo sempre que nós mudarmos de assunto. Vamos lá. Não é esse assunto aqui, tá, galera? Porque esse assunto tem que ser desenvolvido em todo o texto. Tá claro isso? Depois, na conclusão, o que nós vamos fazer? Na conclusão, nós vamos reafirmar a tese. Então, aqui é um reafirmar a tese. Portanto, nós não podemos ter na conclusão nada novo. Mas é uma maneira nova de falar sobre o mesmo assunto. Então, ele não é mais um parágrafo de desenvolvimento. Ele é um parágrafo de fechamento. E aí, eu tenho que voltar aqui à introdução. Eu tenho que analisar o que foi colocado aqui no desenvolvimento. Tá claro isso? Se não for desta forma, está errado. Então vamos lá. Na introdução, a gente já sabe se o teu texto está bem organizado, será bem organizado ou não. Pode, né, estar bem organizado ou não.
Por quê? Porque se eu leio a introdução e eu não consigo identificar qual é o assunto e qual é a tese, eu li a introdução, não encontrei isso aqui, o teu texto já é problemático. Porque se você não conseguiu aqui ser objetivo, com certeza você não vai ser objetivo aqui também. Então, ó, não precisa enrolação, a gente vai direto ao assunto. Tá claro isso? Vamos lá. Aqui nós temos a introdução, tá? Vamos trabalhar também pontuação, uso dos conectivos, por que eu tenho mas, por que eu tenho quando. Ah, vamos pensar, para que nós estudamos gramática? Para produzir textos, para interpretar textos. Nós precisamos usar conjunções? Sim. Pronomes, fazer elipses, né? Pontuar corretamente, porque a pontuação faz diferença na produção do sentido. Dependendo da pontuação que nós fizermos, nós podemos ser preconceituosos, e o preconceito está fora da nossa redação. Está claro isso? Então não vou falar mal de mulher, não. Mulher é o ser interesseiro. Só busca homens que têm dinheiro. Rimou. Isso é mentira. Mulher não é um ser interesseiro. Ok? Concordam comigo? Acho bom concordarem comigo. Olha lá. É claro que a corda sempre se rompe do lado mais fraco. Vamos pensar aqui. Nesta situação, a primeira coisa que nós temos que analisar é o seguinte: a vírgula. Primeira regra de uso da vírgula qual é? Não se usa vírgula para separar sujeito, verbo e complementos. Então, quer dizer que nós erramos mais pelo excesso de vírgulas do que pela ausência. Porque a primeira regra é quando eu não uso. Ok? Então, nessa situação aqui, eu tenho o verbo ser. Tenho claro que é predicativo do sujeito. Isso é uma característica do sujeito. Vamos lá, eu pergunto, o que é claro? A corda sempre se rompe do lado mais fraco. Ou seja, eu tenho aqui um sujeito oracional. Que vocês estudam lá nas substantivas, na gramática. Uma oração que tem valor de sujeito. Eu posso dizer, isto é claro. Então, eu não posso ter vírgula aqui. Está claro isso? Não posso ter vírgula aqui. Este que aparece aqui é uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Vejam só, lê depois. Você volta a buscar alguma coisa? Você volta a buscar alguma palavra que está aqui? Não, olha lá. A corda sempre se rompe do lado mais fraco. Ou seja, eu tenho uma oração completa. Por quê? O que pode ser pronome relativo também, não é verdade? A história que lhes contei foi fantástica. O que é que eu lhes contei? A história. Voltou a buscar? Voltou a buscar pronome relativo. Tá claro isso? Pronome relativo. E os vestibulares cobram conjunções e pronomes relativos? Com certeza absoluta. Então vamos lá. Por exemplo, eles poderiam perguntar aqui, ó. Este que e este que tem o mesmo valor morfo-semântico-sintático. Morfo quer dizer o quê? Classe gramatical. Semântico, sentido. Sintático, função. Ok? Então vejam só. Aqui nós vamos usar essa vírgula, por quê? Porque nós vamos iniciar uma oração coordenada adversativa. Esse mas aqui não indica uma adversidade para o que foi mencionado anteriormente? Mas para tudo existe um limite. Aí vocês veem que aqui nós temos uma vírgula. Esta vírgula está aqui por quê? Estão vendo esse quando ultrapassado que aparece aqui? Esse quando ultrapassado não indica uma ideia de tempo? Palavras, expressões ou orações que indicam tempo vão ser chamados de adjuntos adverbiais. Aqui eu tenho uma oração. Está claro isso? Que tem ideia de tempo. Essas expressões com ideia de tempo, ou os adjuntos adverbiais, ou o que equivale a um adjunto adverbial, o lugar deles é no final da frase. Se estivesse aqui no final da frase, não haveria necessidade da vírgula. Mas estão vendo que ele está aqui? Está intercalado, está no meio de uma outra oração. Por isso eu tenho que ter vírgula antes e vírgula depois. Certo? Vamos lá. Será que esse deslocamento aqui interfere... Esse deslocamento aqui interfere na produção de sentido? Na relação de ênfase que se tem aqui? Vejam só. Se eu ler, mas para tudo existe um limite que nos causa espanto, revolta e vergonha quando ultrapassado. Vocês perceberam que a questão da ênfase aqui, o quando ultrapassado, é maior quando ocorre o deslocamento? Olha lá. Mas para tudo existe um limite que,
quando ultrapassado, causa-nos espanto, revolta e vergonha. Perceberam que há uma diferença de ênfase na ideia, tá? Mas agora vamos ver o seguinte. Esse que aparece aqui, tá? Vamos ler depois do que? Então eu vou ler aqui no causa. O que é que nos causa espanto, revolta e vergonha? Quando ultrapassado? Um limite. Esse que voltou a buscar uma palavra? Então ele é um pronome relativo. Não há vírgula antes desse pronome relativo aqui, por quê? Porque não é uma adjetiva explicativa. É uma adjetiva restritiva. Lembram-se quando nós falamos lá, homem que ama não trai? Lembram-se? Quando eu falei, minhas filhas que são bonitas. Lembra a questão da vírgula? Se eu tenho entre vírgulas, eu tenho todas as minhas filhas são bonitas. Se eu tiro a vírgula, eu tenho um grupo de filhas bonitas e outro grupo de filhas feias. Portanto, nem todas serão fotografadas. Tá claro isso? Bom, aqui, o que é que muitas vezes nós fazemos na redação? Nós não colocamos esse nos. Ah? Mas, ó, o verbo causar. Quem causa, causa algo a alguém. Ou seja, é um verbo transitivo direto e indireto. Pede um complemento sem preposição e outro complemento que vai ser preposicionado. Ah? Só que aqui eu usei um pronome oblíquo. Átono, então não preciso colocar ali. Se eu colocasse o pronome oblíquo tônico, eu poderia colocar causa a nós. Esse causa-nos é para nós. Tá claro isso? Se eu não coloco isso daqui, tem um erro na frase? Sim. Porque se o verbo é um verbo transitivo direto e indireto, ele tem que ter o objeto direto e o objeto indireto. Ô Mara, quando você corrige a redação, você pensa em tudo isso? Temos que pensar. Nós temos que analisar a ideia, nós temos que analisar o assunto, teu poder de argumentação, persuasão, e temos que analisar a gramática. Porque se você não sabe usar esses elementos gramaticais na construção das suas frases, as suas frases podem se tornar ambíguas, podem se tornar incoerentes. Tá claro isso? Digam sim, Mara. Sim, Mara. Ok. Até quando neste país o aposentado será visto pelas autoridades como um cidadão de quinta categoria, sobre o qual podem recair todos os tipos de infâmia? Vamos lá. Elementos de coesão aqui. Primeiro, estão vendo que neste país aqui também está entre vírgulas? Por que está entre vírgulas? Porque é um adjunto adverbial deslocado. Neste país não é onde? É onde. Está deslocado, então, entre vírgulas. Eu poderia também colocar neste país, vírgula, até quando o aposentado será visto pelas autoridades. Mas perceberam que o deslocamento enfatiza mais. Ok? Este como que aparece aqui é uma conjunção. Que dá a ideia do que, galera? Comparação. Cléria Osvaldo ronca como um Ford velho. Quem é que ronca? Tá. E esse como ali está fazendo o quê? Uma comparação. O que o Ford velho faz também? Ronca. Está claro isso? O como ali é comparação. Mara, mas o como é sempre comparação? Não. Pode também ser conformidade, pode ser causa, ok? Vamos lá. Aí vocês estão vendo que aqui existe uma vírgula. Ah, outra questão aqui importante. O aposentado será visto pelas autoridades. Aqui nós temos que voz verbal? Nós temos a voz passiva. Quem é que vê? As autoridades. Quem é que é visto? O aposentado. O aposentado aqui tem valor de sujeito? Nesta frase, quem é que será visto? O aposentado. Então, o aposentado é sujeito. Por que é que nós fazemos a voz passiva? Para enfatizar aquele que sofre. Porque o sujeito é um termo extremamente importante na oração. Porque é o ser do qual eu afirmo ou nego alguma coisa. Então, eu coloco o aposentado em evidência. Para quê? Para que eu o destaque nesta situação. Ok? Vamos lá. Sobre o qual podem recair todos os tipos de infâmia. Qual é o sujeito do podem recair? Qual é o sujeito desse verbo? Não é sobre o qual. Por que não é sobre o qual? Antes não temos preposição? Eu não posso ter preposição antes do sujeito. Ah, isso mesmo. O qual aqui não é singular? Ah, se o pronome relativo aqui tivesse função de sujeito, ele teria que retomar, teria que retomar um termo que estivesse também no plural.
Tá claro isso? Porque o verbo aqui está no plural. Sobre o qual aqui retoma qual palavra? Cidadão de quinta categoria. Está claro? Cidadão de quinta categoria é singular. Logo, o qual não pode ser o sujeito. Por quê? Porque aqui antes nós temos uma preposição. Então vamos lá. Quem é que pode recair? Todos os tipos de infâmia podem recair sobre um cidadão de quinta categoria, que está sendo comparado com o aposentado e que também é o lado mais fraco. O que é isso? Progressão semântica. Eu não vou ficar repetindo aposentado, 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 aposentado. Ok? Vamos lá. Quando eu coloco aqui idade da humilhação como título, vejam que nós temos as iniciais maiúsculas, as ligantes em letra minúscula, porque é um título nominal. Título nominal é aquele que não tem verbos. O título verbal vai ter pontuação. Então, por exemplo, a vida é bela. Primeira letra maiúscula, demais minúsculas e ponto final. Ok? Olha lá. Nessa situação aqui, é um parágrafo curto. É um parágrafo curto com apenas 2 períodos. Apenas 2 períodos. É o ideal para nós. Evitem fazer parágrafos com um período só. O que é período? Vai da letra maiúscula até a pontuação final. Isso é uma frase. Então, nós temos aqui 2 frases. Façam frases mais curtas. Lembrando, eu tenho que ter sujeito, eu tenho que ter verbo, eu tenho que ter complemento, eu vou ter que usar conjunções, eu vou ter que usar preposições. Fechou? Vamos lá. Agora nós vamos analisar outra pergunta aqui. Aqui existe alguma possibilidade de encontrar a humilhação? Existe alguma possibilidade? Sim. O que é um cidadão de quinta categoria? O cidadão de quinta categoria é o último dos últimos. Então quer dizer que está comparando aposentado com cidadão de quinta categoria. Ou seja, ele é o esquecido. É uma humilhação? É. Vamos lá. Nesse parágrafo aqui eu consigo perceber que está falando de idoso? Poderia afirmar, de acordo com o primeiro parágrafo, que o foco é falar sobre o idoso? Não. Por que não? Porque nós estamos falando do aposentado. E necessariamente aposentado precisa ser idoso? Não. Um professor não pode se aposentar com 25 anos de profissão, uma professora? Sim. E, então, uma pessoa que tenha começado com 20 anos, aos 45 vai se aposentar. É um idoso? Falem que é um idoso para vocês verem. Idoso no Brasil tem que ter a idade acima do quê? De 60. Beleza? Ok, pode até chamar de coroa, mas idoso, não. Vamos lá. Ria, né? Vamos lá, passe aí. Agora nós vamos para a conclusão. Olha lá. A conclusão vai analisar o que está aqui e o que está aqui. Beleza? Vamos lá. Resta saber por quanto tempo mais o aposentado e o indigente estarão no mesmo patamar. Lá na introdução, houve comparação? Não comparou o aposentado com o cidadão de quinta categoria? Houve uma comparação. Aqui eu estou comparando o aposentado com o indigente. E o indigente, na nossa sociedade, ele é visto? Eles estão na nossa sociedade, eles estão à margem da sociedade. Mas nós muitas vezes passamos por eles e nem percebemos. Agora nós temos um problema sério, né? Que muitos indigentes estão sendo agredidos fisicamente por pessoas que são totalmente alucinadas, ok? Vamos lá. Estarão no mesmo patamar, depois de árduas décadas de empenho e sacrifícios dos que acreditaram no trabalho. Vamos lá. Nós temos diferentes tipos de aposentadoria? Eu posso ter aposentadoria por invalidez. Não é verdade? Aqui está falando de invalidez? Não, está falando de tempo de trabalho, ok? E aí, vamos lá. Para um homem, numa profissão comum, qual a idade mínima para se aposentar? 65 anos. E a mulher? 60. Se tiver contribuição. Se não tiver contribuição, vai a mais. Ok? Mais e mais e mais. Olha lá. Dos que acreditaram. Olha aqui, esse dos aqui é daqueles que acreditaram no trabalho e na honestidade e até o momento receberem retribuição, somente humilhações.
Falou de humilhação aqui no final do texto. Na introdução não apareceu nada sobre humilhação, mas nós sabemos que existe a ideia lá, pelo fato de que nós temos a comparação entre o aposentado e o cidadão de quinta categoria. Beleza? Olha lá. Agora, ele vai ter que comprovar no desenvolvimento dele como é que o aposentado passa por humilhações. Tá claro isso? Pode passar. Vamos lá. Não é segredo para ninguém que o salário do aposentado sempre esteve muito aquém de suas necessidades básicas. Ao longo dos anos, temos visto os indicadores financeiros apontando para uma vertiginosa queda do valor real recebido por esta categoria. Vamos lá. Cadê a humilhação aí? Apareceu a palavra humilhação? Não. Está falando do aposentado? Qual é o assunto desse parágrafo? Salário do aposentado. Existe outro assunto? Não. É isso que vai falar. Então, um parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar do salário do aposentado. Agora eu tenho que comprovar a tese. Tem que comprovar a tese. Como é que o salário do aposentado pode ser uma humilhação? Ele não supre as necessidades básicas. Fale. Não. Isso mesmo, isso mesmo. Ah, é isso que nós temos que pensar. Eu não tenho que ficar repetindo a palavra humilhação, 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 humilhação. Porque repetição de palavras é algo negativo para o nosso texto. Mas aqui está a humilhação. Qual é a humilhação que está aqui? O salário não ser suficiente para as suas necessidades básicas. Estão entendendo essa questão? Porque muitas vezes a gente repete muitas palavras no texto. E isso não é ideal. Tá claro? Vamos lá. Próximo parágrafo. Vai falar sobre a lei máxima de um país. Qual é a lei máxima de um país? É a Constituição. Então vamos lá. Muito embora. Esse embora é uma conjunção que dá a ideia do quê? De concessão. Eu vou ter um aspecto positivo e um aspecto negativo. Então, ó, muito embora a Constituição de 88 tenha garantido o recebimento do mesmo número de salários mínimos, daquele da data de cada aposentadoria, é de causar vergonha o que fez o primeiro governo eleito pelo povo. Vamos lá. Tem um aspecto positivo e um aspecto negativo? Cadê a humilhação aqui? Lei máxima de um país. A Constituição. Quando a Constituição não é cumprida, isso é ou não é uma humilhação? É uma humilhação. Ah, vamos lá. Quem foi o primeiro governo eleito pelo povo após o período de exceção? Quem é que se lembra? Vamos lá. Ah, atualidades. Collor. Collor. Tancredo não foi eleito pelo povo. Foi feita a vontade do povo. Foi feita a vontade do povo, mas ele foi eleito indiretamente. O Collor foi o primeiro governo eleito pelo povo. Tá? Eu não votei, porque eu não tinha idade para isso. Mas... sem graça, né? É que nessa época aqui já poderia votar, já se podia votar aos 16 anos. Eu fui correndo fazer meu título de eleitor. É, imagina, eu queria votar. Eu precisava votar. Olha lá, eu não votei no Collor. Mas vamos... A medida provisória que desvinculou o rendimento dos idosos do salário mínimo pago aos trabalhadores em atividade. Então vamos lá, qual é a humilhação? Eu ter uma lei que não é cumprida. Mas não usou a palavra humilhação, usou? Não. Ah. Ficou subentendido. Vamos lá, eu poderia até parar esse parágrafo aqui, mas ele tem uma continuidade. E é importante para o restante do texto. Vamos passar. Aqui ele vai dizer, isso sem falar do confisco dos ativos financeiros daqueles que economizaram durante toda uma vida. Quando eu falo daqueles que economizaram durante toda uma vida, eu estou falando de quem? Dos idosos. Ficou claro? Agora eu estou focando literalmente na questão do idoso. Os que viram dificilmente esquecerão as enormes filas de idosos que se comprimiam a duras penas nas agências bancárias. Quando o governo, atendendo a inúmeros pedidos, resolveu liberar o dinheiro de nossos pais, avós e bisavós, até então esquecidos no emaranhado de cálculos bancários e fórmulas da tecnocracia. Vamos lá, o que é isso? É quando o governo lá pegou o dinheiro da poupança do povo. Lembram-se disso? Já estudaram isso? Ok. Vamos lá.
Passa. Próxima aqui. Falou sobre, então, agora nesse parágrafo, falou então sobre o quê? Sobre a questão do idoso. Pais, avós, bisavós, ok? Vamos lá. Exatamente como uma peteca. Por que que ele coloca aqui exatamente como uma peteca? Para dar ligação com o parágrafo anterior. Por quê? No parágrafo anterior, nós temos aqui, ó, emaranhado de cálculos bancários e fórmulas da tecnocracia. Então, nós sabemos que muitas vezes as pessoas são jogadas de um lado para o outro e o problema não é resolvido. Tem coesão. Vamos lá. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, não falava sobre salário? Segundo parágrafo de desenvolvimento, não falava sobre as garantias da Constituição em relação ao salário? Terceiro parágrafo, não faz a relação com as fórmulas, com a tecnocracia, com a burocracia existente? Um parágrafo está ligado ao outro. Beleza? Vamos lá. Exatamente como uma peteca, envolvido por uma sequência interminável de informações contraditórias, o aposentado brasileiro tem vivido muito mais de promessas do que de pão. Vamos lá. Intertextualidade. Intertextualidade é um texto que está presente no outro. Qual é a política que está expressa aqui que vocês estudam lá em relação ao Império Romano? E tem lá naquele filme, o Gladiador, que, meu Deus do céu, que gladiador. Senhor da glória. Tá, casinha, né? Mãe de família, pessoa respeitável, não pode ficar pensando nessas coisas. Tá bom. Galerinha, já pensei. Presta atenção. Qual é a política que está expressa aqui? A política do pão e circo. O que esse autor aqui está mostrando? Conhecimento da sociedade no qual está inserido, conhecimento de história e alto poder de argumentação. Tá claro isso? Vamos lá. Levando em conta os valores da ética cristã e a civilidade própria das sociedades que alcançaram o mínimo de desenvolvimento, questionamos nossos valores. Ao compararmos a situação desses idosos com a dos velhos em algumas aldeias indígenas do passado, que não conseguiam mais prover seu sustento e eram levados a um lugar distante da tribo para encontrarem a morte. Nossa, que absurdo, né? Deixar um pobre idoso abandonado lá para encontrar a morte. Nós não fazemos isso. Mas nós questionamos isso aqui. Não é verdade? Porque é muito fácil questionar a cultura do outro. Por que os idosos eram deixados? Os indígenas eram deixados? Por quê? Porque é uma questão assim, ó, básica. Se eu tenho um bando, nesse meu bando tem um animal doente, tá? Um bândolo de búfalos, por exemplo. Um está doente, ele não é deixado para o sacrifício? Para quê? Para poder salvar os outros? Vamos lá. O índio, lá no começo, não vivia de coleta? Ele não tinha que mudar de um lugar para o outro? Um idoso poderia atrasar o deslocamento deles? Então, muitas vezes, para o próprio índio, não era uma questão de, vamos dizer assim, ele não se sentiria bem porque ele não conseguia mais prover o próprio sustento. Então, ele não queria ser sustentado pelos outros. Está claro isso, galera? Mas estão vendo que aqui também existe comparação? Nesse parágrafo existe comparação ou não existe? Sim. A comparação entre o idoso e o indígena. Beleza? Aí, vamos para a conclusão. E novamente, vamos retomar aqui, para ficar bem claro se isso que está aqui e aqui aparece na conclusão. Olha lá. Aqui, outra vez a comparação. Então, vamos lá? Quais são as comparações feitas? O aposentado com o cidadão de quinta categoria. Depois, o idoso com o idoso indígena, o velho indígena. E aqui o aposentado com o indigente. No decorrer do texto, ficou claro que nós não estávamos falando de aposentados de uma maneira específica. Né? De uma maneira geral, desculpem. Nós estamos falando do aposentado por tempo de serviço. Está claro isso? E aí, aqui, ó, depois de árduas décadas de empenho e sacrifício, dos que acreditaram no trabalho e na honestidade. Mas o aposentado brasileiro tem vivido muito mais de promessas do que de pão. Não apareceu lá em cima? Então o que acontece? Só aparece a palavra humilhação, no título e na conclusão. Mas é fato que em todos os parágrafos nós temos a ideia da humilhação. Está claro isso? Então, ó,
esse texto aqui ele é fantástico em relação à progressão semântica. Tá? Fantástico, porque uma coisinha vai levando a outra. E existem, lógico, muito mais coisas que nós podemos trabalhar aqui. Em relação à pontuação, uso de conectivos e por aí afora. O que eu quero que vocês façam? Analisem esse texto. Por que dos 2 pontos? Porque lá, ó, a medida provisória que desvinculava o salário mínimo, lembram-se disso que aparecia? Tinha 2 pontos antes. Que era o que fez o governo eleito pelo povo. Tá claro isso? Então, tudo que aparece no texto existe um porquê. Eu não posso colocar nenhuma informação se ela não for extremamente importante. Não esquecendo que o texto tem que estar aqui. Mas eu preciso saber construir as frases de tal forma que não gere problemas de coerência. Tá claro isso, galera? Ok? Então tá. Se vocês quiserem trazer, então, para a próxima aula, uma redação, tragam com predominância crítica. Podem escolher qualquer assunto que vocês acham que podem ser cobrados no vestibular. Idoso pode ser sempre cobrado. Mulher, a força da mulher. Porque nós temos alguns vestibulares por aí que estão cobrando obras literárias e que falam muito sobre a mulher. A obra de Érico Veríssimo, por exemplo, ressalta a mulher, a força da mulher. Ok? A obra de Machado de Assis também fala da força da mulher. Helena é uma mulher forte. Estão entendendo? É uma mulher forte. Então, a importância da mulher na sociedade atual. Fechou? Pode ser cobrado. Valeu, então. Beijo. Na USP que vai.